Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Luz, câmera gordo, de novo para você. Hoje a gente vai conversar com o Daniel Neves. Acho que é bem isso, as pessoas estão chorando, velho. As pessoas vivem aí perdidas. Pode ver que tá todo mundo tomando antidepressivo, ficando louco pra quê? Pra esquecer essa porcaria. O Daniel ele faz parte da Companhia do Bueiro Aberto. É um coletivo que mais produz dentro de Guarulhos. Eles têm um trabalho maravilhoso. Eles têm um canal no YouTube. Vão lá dar uma olhadinha. Vê a gente primeiro, tá bom? Depois vocês vão lá. Mas vão lá conhecer porque eles são ótimos. Têm muita sensibilidade, tem muita graça e vocês vão adorar o trabalho deles. Mas hoje a gente vai conversar com o Daniel a respeito de 3 curtas que eles fizeram. O Doc. Solidão, o Solidão SP e o Crise. São 3 filmes que a gente achou bacana trazer porque trazem a reflexão muito pertinente ao tema da Semana do Setembro Amarelo, que nós da produtora Embrião estamos realizando. Então, vamos deixar de falar e vamos ver o Daniel conversar com a gente? Três filmes, 3 ideias, 3 momentos diferentes. Como foi a construção desses 3 projetos? Já era algo imaginado por vocês ter como fio condutor, né? Temas como traumas, depressão, solidão e desencontros? Esse tema da psicologia, da saúde mental, né, dos conflitos internos que o ser humano moderno tem, ele é muito frequente já nos nossos filmes, nas nossas discussões, né? Eu acredito que o nosso cinema ele é muito marcado por isso, né? Até por essa ideia também de bueiro aberto, tem a ver com aquelas histórias que você consegue captar, que estão escondidas, né? E cada um de nós é um universo, né? É aquela coisa que o Raul Seixas dizia. Então a gente busca muito dentro da subjetividade das pessoas, dos seus conflitos internos, né? Por isso que o nosso cinema também é muito focado em plano fechado, né? Então essa temática ela já vem sendo construída em vários filmes, né? E esses 3 filmes especificamente, eles trazem ela de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, né? E de alguma forma eles se cruzam, né? Foram filmes que foram feitos praticamente na mesma época, né? Num período de 1 ano e meio, alguns até simultaneamente, né? E vinha dessa coisa que eu discutia, por exemplo, com a Janaína, né? Com o Renato, que também dirigiram, né, alguns desses filmes junto comigo. A gente discutia muito, né, esse ser humano moderno, né? Que vive numa sociedade onde a tecnologia, né, traz várias facilidades, a comunicação muito ágil, muito rápida, mas falta contato humano, né? O olhar humano, o olhar o outro, o conversar, o contato com a vida mais real e menos superficial, menos virtual, né? E a gente foi percebendo que esse diagnóstico, né, a gente fez muitas pesquisas, principalmente porque eu trago já uma pesquisa que eu tenho, né, como professor de filosofia, né, que é em cima do Freud, né, da psicanálise, das discussões sobre as neuroses e as doenças psíquicas que afetam o mundo moderno, né? Então a gente já tinha esse debate muito profundo dentro da filosofia também e de pensar como o sistema social capitalista ele também trabalha a psicologia, não é apenas a questão da mercadoria e da economia, né? Então a gente nessas discussões e a gente foi fazer pesquisas, né? Então foi estudar Freud, foi estudar psicólogos, foi estudar casos, fomos pegar depoimentos de pessoas que viveram situações de depressão, de ansiedade, de solidão, e todos esses problemas, né? Que às vezes é um diagnóstico mais grave, né? Que levam a pessoa às vezes a deixar a vida dela e tal. E aí a gente viu que, quer dizer, é uma coisa muito comum. Foi surpreendente dentro dessa pesquisa para compor esses filmes, saber dos dados, né, e conhecer diversas histórias que a gente achava que não era tanto, mas que na hora que a gente foi perceber, quase que a população toda, né, passa por problemas de saúde mental, né, e até esse mundo corrido, esse mundo da rapidez, esse mundo da falta de um contato mais humano, né. Então isso foi muito surpreendente, eu acho que marcou os filmes, né, eles vão abordar essa questão de um lado da solidão, né, da gente ficar muito preso nesse nosso mundo e não entrar em contato com os outros, né, e isso gera, segundo Freud,
é uma espécie de tumor, né? Como se fosse um câncer, né? Um tumor ali que cresce dentro de você. E a questão do problema psíquico, da tristeza, do sofrimento, ela precisa de ser falada. Se ela não é falada, ela vai ficando presa dentro da pessoa e aquilo vai crescendo e vira um tumor, né? E aí desencadeia, né, que a pessoa tem problemas físicos, né, somatiza, tem alucinações, né, e todos os problemas que afetam a saúde mental. No caso, um personagem, por exemplo, tem esquizofrenia, né, viveu uma vida muito difícil e tal, vários conflitos, vários traumas que as pessoas passam, e não falava, e ele acaba desenvolvendo uma esquizofrenia e cria ilusões na cabeça dele. E aí você vê, os personagens dos filmes, eles tomam remédio, né? A gente vê essa questão do remédio ou do álcool. Eles sempre estão buscando uma fuga, né? O remédio é uma coisa também importante, não é negando isso, né? Mas a gente vê que boa parte das vezes ele tapa o sol com a peneira, né? A pessoa tá tomando remédio ali, mas ela precisa de mudar os hábitos de vida dela, né? Precisa de ter uma certa alegria, né? Para fazer as coisas, para ter objetivos. Então a gente faz essa crítica também, essa coisa de só medicalizar, né? Ah, a pessoa tá com um problema, dá um remédio lá e resolve. E a gente vê que muitas vezes não resolve, né? Se procura só beleza, faça-me a gentileza dos seus olhos desviar. No Doc Ponto Solidão, como foi a pesquisa para trazer casos tão próximos à realidade de tanta gente? Mas também como é transformar ficção em uma realidade tão crua, mas também tão cheia de sensibilidade? O Doc Ponto Solidão é um filme bem específico porque ele é um documentário e é ficção, né? Então, quer dizer, eu atuei no filme, né? Então, assim, eram atores, né, que estavam improvisando, né? Então, essa era a treta. Você construir um personagem, então a gente passou por um processo muito detalhado para construir as histórias, né? Eu fiz o roteiro também. São histórias que a gente colhe, né? Fala, Bueiro, assim, é meio que ouvir o mundo, né? Ver o mundo e ouvir. Sai pela cidade, essa coisa da solidão também, né? Eu criei alguns personagens desse filme a partir de pessoas reais que eu via, né? Então tem a menina lá que é a Luzia, né? Uma moça que eu vi numa lanchonete. E ela me olhou pra mim assim, na hora que ela tava me atendendo, e aquilo pareceu uma coisa assim, veio na minha mente. Eu falei assim, nossa, mas essa menina me parece tão retraída, tão fechada dentro de si mesma. Parece que eu enxerguei nos olhos dela a história dela como uma história de solidão, né? A história da vida dela. Não sei nem se ela viveu isso, né? Mas então esses olhares também da cidade, do roteirista, de sair e observar as coisas, né? A gente tem esse olhar um pouco diferente para as coisas. A gente vê sempre além. A gente olha as pessoas conversando, né? Teve um personagem que foi um advogado que eu também, olhando uma pessoa conversando numa mesa ao lado, num lugar, na cidade, fiquei imaginando aquele cara ali, o pai dele, a história de vida dele. Então, tipo assim, é muito essa questão do roteirista também, como uma forma de saúde mental também, né? O cinema, ele é também uma terapia, uma forma de você liberar conflitos internos, né? Porque a gente brinca que o roteiro do cinema, ele tudo tá dentro de você, né? Por mais que você busque, então tem esse olhar para fora, tem essa coisa de olhar as pessoas de um jeito diferente, de ficar escutando falas e de construir, mas isso daí tá dentro da gente, né? São pessoas que nascem dentro do que a gente cria, né? Histórias que a gente cria. É uma relação dúbia, né? Mas que também servem pra gente falar coisas, né? Eu acho que a arte tem, e o Freud falava isso, né? A arte tem esse poder, né? Então o filme foi essas histórias que eu coletei a partir desse olhar, e depois, num processo de atuação, os atores foram incrementando situações, criando novas situações, novas histórias, a partir dessa preparação de elenco, que foi muito detalhada, muito sensível, muito de construir quem é essa pessoa, o ator. Tem uma capacidade de, por exemplo, na hora da entrevista, de improvisar, né? Porque muita coisa também foi criada no set de gravação, né? E nessa coisa da improvisação. E essa necessidade também da gente fazer uma coisa mais poética. Então a fotografia foi pensada dessa forma, a cor, os figurinos, né? A direção de arte foi pensada também dessa maneira de sensível, vamos dizer. E o sensível, ele tem a ver com a psicologia, né? Com a sensibilidade humana, o sentimento.
Por isso também os planos muito fechados, por isso os planos detalhe, por isso aquela cor de imagem. É uma relação com o sentimento humano e no sentido de que a gente precisa de resgatar esse sentimento, porque a sociedade que tem todos os seus avanços, que muitos são bons, mas que a gente não pode se deixar levar só por isso. A gente tem que olhar o outro, tem que conversar, né? O que vale mais, às vezes você falar com 500 pessoas na internet, ou às vezes você tá ali na porta da sua casa, conversar com seu vizinho, por exemplo. Os 3 filmes são bem contemporâneos, né? Mesmo 2 deles tendo sido produzidos há pelo menos 3 anos. Ajuda falar sobre esse tema, porque são coisas atemporais? Na verdade, eu acho que toda obra de arte ela tem esse lado dúbio, né? Ela é específica, ela é de um tempo, ela é de um espaço, ela tá falando, por exemplo, Solidão SP tá falando de São Paulo, foi feito em 2016. Eu acho que não muda muito, né? Pelo fato de o que a gente tá vendo agora ou o que a gente tava vendo há 10 anos e tal, né? Se bem que a gente tá falando disso, né? Quer dizer, você pegar dentro da filosofia, a escola de Frankfurt tá falando dessa degeneração humana tecnológica nos anos 40, 30, quando teve a Segunda Guerra Mundial, né? Então, na verdade, é um filme de uma época. Todo filme representa um conflito que é vivido numa época específica, né? Mas eu acho que ele tem essa capacidade de ser humano, né? Tratar de coisas humanas. Por isso que a gente vai ler não comparando, né? Você vai ler um Don Quixote ou vai ver um grande filme, um filme do cinema novo, você vai enxergar questões que vão te tocar nos dias atuais. Então é isso, a gente tem que falar de coisas que são específicas. Eu acho que qualquer filme que a gente faz, seja falando sobre solidão, seja falando sobre qualquer outro tema, ele é de uma época, ao mesmo tempo ele é humano, ele consegue transcender o espaço que ele fala e a época também. Pode ser visto no futuro, eu acho que, sei lá, daqui 30 anos esse filme pode ser visto e pode gerar uma reflexão interessante. O Solidão SP traz como grande vilão os desencontros, né, do nosso dia a dia. Você acredita que a gente perdeu a capacidade de olhar o que acontece à nossa volta? Como que a gente pode reverter esse quadro? O Solidão SP, ele tem um termo que a gente brinca, né, que é a multidão solitária, né? Como é que pode um lugar que tem muitas pessoas, mas que essas pessoas estão sozinhas, né? Então, várias pessoas estão no mesmo lugar. Então, você vê o sistema da multidão, né, que opera nas grandes cidades, as pessoas não se olham, não se falam, estão isoladas, ficam ali no celular, né, e tal, e não se comunicam, né? Então a ideia era brincar com isso, né? Principalmente São Paulo, né? Acho que São Paulo é uma cidade com pressa, né? Essa é uma cidade que é ali, ó, as pessoas sempre estão fazendo alguma coisa, e isso foi muito também. Eu sou de Guarulhos, né? Vivo em Guarulhos, mas eu vou muito para São Paulo e fiquei notando isso. Parece que a solidão é uma marca, né? Andando pelos metrôs, né? Praça da Sé. Então as locações do filme foram lugares que eu pensei enquanto eu estava fazendo alguma coisa por São Paulo. Eu passava lá e falava, nossa, como isso tem um pouco de solidão, como as pessoas aqui não se encontram. E é o metrô, né? E aí os diversos lugares foram se construindo na minha cabeça até virar o roteiro, né? E aí a gente produziu o filme de fato, né? Então tinha muito dessa coisa assim dessa rapidez, observando essas pessoas rápidas, essas pessoas que não se olham, e essa coisa do acaso, né? Que eu fiquei pensando também, porque aconteceu também uma situação comigo, né? Que eu estava andando e uma pessoa que eu conhecia tinha me visto e eu não vi a pessoa, a gente não se falou. Ela me falou isso depois e eu fiquei pensando nessa loucura. Caramba, como é tanta rapidez que nem as pessoas, às vezes, você pode encontrar alguém que você conheça e passar desapercebido, né? Então o filme brinca com isso, né? São dois personagens que nunca se encontram. Sempre estão próximos a se encontrar, mas nunca se encontram. Porque não se olham. Porque estão sempre prestando atenção em outra coisa. Que é o celular, que é a fuga, né? Que é o remédio, que é o álcool, que é o trabalho. Então não presta atenção no outro. E não presta atenção em si mesmo, né? Então o filme brinca com isso. É um conflito difícil, né, de você equalizar, porque, que nem eu falei, se for parar pra pensar,
de quando o ser humano criou qualquer tecnologia, a gente sempre tem essa crítica, né? Antes não tinha internet, era televisão. Fala, pô, a TV cria um mundo virtual. Aí antes a TV era o rádio. Onde o celular só ligava, a gente já falava, pô, o celular tá desaproximando as pessoas, né? Então, às vezes parece que a gente tem que fazer essa crítica, né? De falar assim, pô, a tecnologia tá afastando a galera e tudo isso. Agora, isso é um dado mesmo. Os psicólogos falam isso, né? A gente vê vários teóricos aí, pensadores, palestrantes, que falam que a gente tem que deixar um pouco de lado as redes sociais, que a gente tem que deixar um pouco de lado o celular, né? Então eu acho que passa por uma atitude das próprias pessoas, deixar um pouco isso, assim. E aí tem uma coisa de conscientização, que eu acho que o filme ele vai passar um pouco essa ideia, fala, pô, será que a gente tá, né? O que a gente tá fazendo, né? Da nossa vida, né? A gente não tá se comunicando. Mas eu acho que é uma questão cultural também, né? A gente pensar as relações humanas, não deixar perder isso. Os encontros, né? Essa coisa, por exemplo, das atividades culturais, das pessoas saírem e se encontrarem. Eu acho que é isso. As próprias redes sociais também estão trabalhando nisso. A gente vê mecanismos que são criados nas próprias redes para diminuir o vício, né, das pessoas ali pelo... Mas eu acho que passa pela essa atitude, né? A gente precisa de deixar um pouco de lado isso. Não é ruim. O filme foi feito para a internet para ser visto no celular. Então é muita hipocrisia também, né? Então assim, a gente vai... Pô, precisa da internet bacana, mas é só diminuir, eu acho, né? Acho que a gente precisa só não deixar que isso tome a nossa vida. Que os seus amigos reais sejam substituídos por amigos virtuais, que as suas relações amorosas sejam relações virtuais e por aí vai, né? Tudo que a gente for fazer virar uma coisa virtual, né? Às vezes ver um filme em casa é legal, pô. Você tem uma Netflix, um YouTube. Mas e a experiência de ir no cinema também, né? A experiência de ver ao vivo é outra coisa, né? Temas como depressão, ansiedade e outras doenças da mente ainda hoje são tratados com muito tabu, né, Daniel? Como foi para vocês do Bueiro Aberto desenvolver um projeto tratando de uma coisa tão forte que é a esquizofrenia? A nossa grande questão, por exemplo, quando fomos fazer o Crise, né, que é um filme sobre esquizofrenia, era a crise econômica. Então era isso, Brasil, 2016, 17, né, na época do filme, aquela coisa, estamos em crise, o país está, né? E aí a gente começou a se questionar, falou, pô, é muito óbvio isso, né? É muito óbvio que existe uma crise econômica, mas e a crise humana? E a crise psicológica? Mais ainda, e como essa crise econômica afeta a mente do trabalhador? Então, do oprimido, né, no caso, né? E então, assim, é muito sobre essa coisa, a saúde mental no capitalismo. O filme é sobre isso, né? A mais-valia da mente, né? De como isso afeta. Então, o cara é demitido, ele tem um trauma, né, da vida dele, que isso já gera problemas, ele toma remédio, e essa demissão faz com que ele... É um gatilho, né? Para que ele comece a enlouquecer cada vez mais, a ponto de ele começar a ver coisas, né? Que é a doença da esquizofrenia, né? Então era uma tentativa disso. Fala assim, mano, vamos olhar também para questão humana, para saúde mental, também por causa dessa questão de ser um tema tão subjugado, né? Um tema que é considerado, não, a pessoa tá ali com depressão, frescura. Homem que é homem não tem depressão, não chora, né? Então é romper com isso. Falar, pô, a saúde mental é essencial. Enquanto a gente tá falando da crise econômica, e aí a crise social, a gente tem que falar da crise humana, a crise da mente, a crise de percepção, né, de como isso afeta e deixa as pessoas más e geram doenças. Então é preciso se conscientizar disso, né? Então é um filme que é muito importante, eu acho, para pensar hoje essa coisa da saúde do trabalhador, né? E não apenas da saúde física, mas da saúde mental. Bom, obrigado, Daniel, obrigado de verdade, obrigado, Bueiro Aberto, por participar com a gente dessa semana de apoio ao Setembro Amarelo. Para terminar, dá pra gente uma mensagem, se puder, dá um spoilerzinho aí no que vem pra gente de nova produção de vocês. Fica à vontade, o espaço é seu. Então eu agradeço o convite aí da produtora e o Irião, gostei muito do trabalho de vocês, é muito bacana a gente fazer interligar, né,
os coletivos. Estamos aí na Companhia Bueiro Aberto com quase 50, mais de 50, 52 filmes, acho que agora a gente está chegando aí, né? Então a produção grande, tá tudo no nosso canal lá, então quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente faz filmes de forma independente, sem grana, na raça, contando com a colaboração, né, com as pessoas. A gente tá falando tanto disso, né, que é muito difícil hoje, a humanidade hoje tá meio, falta um pouco, e o que tem nos nossos filmes é isso, é muito essa coisa da humanidade, das pessoas se dedicarem por uma causa que é um filme, que é um tema interessante de falar, e irem pra frente e produzirem, mesmo sem ter os recursos ideais. Esses filmes foram feitos assim, com muito amor, com muita colaboração, com muitos conflitos também, né, que Guerra de Ferro. Mas é isso, a gente está nessa produção, nessa caminhada, nessa militância do cinema independente. Então eu acho muito importante que a gente diversifique a nossa cinematografia, que tenha filmes diferentes, que tenha grupos falando de coisas diferentes. Então quem quiser conhecer nosso trabalho, é só ir lá no canal Companhia Bueiro Aberto /YouTube, e vamos lançar agora um documentário que chama Um Filósofo na Quebrada, falando sobre a filosofia e sobre isso daqui que a gente está comentando, que é a percepção, né, meio doentia que a nossa sociedade tem. E também vamos lançar nosso primeiro longa-metragem de ficção, né, que fala sobre a importância do livro, da leitura, né? Então é muito importante isso também, né, como que a arte ajuda as pessoas a desenvolver seus conflitos. Às vezes tem um conflito interno, a gente desenvolve isso na arte, né? A gente, é uma terapia também nos livros, né? E tem toda essa importância. Obrigado por acompanhar. Obrigado, Daniel, mais uma vez por ter conversado com a gente. A gente é fã do Bueiro Aberto e a gente vai querer conversar com outros integrantes. Janaína, a gente esqueceu de você não, tá? Então tá bom. Obrigado por acompanharem. A gente andou um pouco sumido, mas a gente está aqui de volta. A gente não esqueceu de vocês. A gente curte vocês pra caramba. E vamos lá. Se gostou, curte, compartilha, balança o sininho. Isso ajuda a gente pra caramba. Até semana que vem, tá? Um abraço.